Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Bom, e se você não é daqueles que faz exames de rotina, é bom começar a se preocupar com isso. Afinal, acompanhar o andamento da nossa saúde é fundamental. Em exames de sangue solicitados pelo seu médico, é possível medir taxas importantes para o bom funcionamento do seu corpo, prevenindo muitas doenças. Entre elas, a hipertensão e o colesterol alto, que podem ser fatores de risco para outras doenças mais graves, como o AVC e problemas cardiovasculares. Mas a boa notícia é que tanto um quanto o outro podem ser identificados pela realização de exames simples, como a coleta de sangue e a medição da pressão arterial. Além disso, eles podem ser controlados com dieta saudável e a prática de atividade física. Então, quem fala mais com a gente sobre esse tema é Fernanda Carvalhal, nutricionista clínica do Hospital Quinta Dora, aqui do Rio de Janeiro. Boa tarde, Fernanda, bem-vinda. E a Adriana Soares Xavier de Brito, vice-presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, Adriana, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Bom, a gente sempre ouve alguém falando, né? Ah, minha taxa de colesterol tá alta, ou eu tô com pressão alta, tenho um caso de hipertensão na família. Adriana, a princípio, qual é a relação, então, entre o colesterol alto e a hipertensão? Se é que existe essa relação direta. Bom, na verdade, são doenças distintas, né? São duas condições distintas uma das outras, mas elas podem coexistir. A mesma pessoa pode ser hipertensa, ter os níveis elevados de pressão arterial e estar também com problemas no colesterol, com colesterol elevado. Quando elas estão em conjunto, acontece, a mesma pessoa com colesterol alto e hipertensa, elas agregam o risco. Tem um risco muito maior, como você iniciou o programa falando, de ter AVC, doenças cardiovasculares, como infarto, angina, né? Então, e ambas são bem tratáveis e facilmente reconhecidas. São duas doenças diferentes, a dislipidemia, que é o colesterol alto, e a hipertensão, mas que quando em conjunto agregam risco, aumentam o risco do indivíduo. Exames de rotina, como a gente colocou, né? A coleta de sangue que o médico prescreve, né? O hemograma, e também a medição da pressão arterial constante. São importantes para a gente prevenir essas questões e para a gente identificar? São muito importantes. É importante frisar que a pressão arterial deve ser aferida pelo menos uma vez por ano. Se a pessoa não é hipertensa, mesmo assim ela tem que monitorar a pressão. Então, todo ano a gente deve verificar a pressão no mínimo uma vez por ano. E o colesterol, o perfil lipídico, que a gente chama, ou lipidograma, na verdade, ele é simples de ser feito, uma simples coleta de sangue. Você pode dosar tanto o colesterol quanto o triglicerídeo e as frações do colesterol também, né? E com isso dá uma ideia de como está tanto a pressão arterial, quando você afere, quanto os níveis de lipídios, que são os níveis de gordura no sangue. É muito importante. Fernanda, como a nossa alimentação pode contribuir para o surgimento desses problemas, né? Tanto do colesterol quanto da hipertensão? Na verdade, a hipertensão está muito ligada aos hábitos de vida, de um modo geral, a alimentação saudável, se ela é saudável ou não, equilibrada ou não, mas principalmente a ingestão de sódio, né? Que é o principal fator no sal que aumenta, está ligado ao aumento do nível de pressão arterial. Hoje em dia a gente tem uma série de alimentos industrializados que são ricos em sódio, além do sal de adição que a gente utiliza para preparar o nosso alimento, que acabam aumentando esse nível de pressão arterial. E aquilo que as pessoas acabam também colocando nos seus pratos depois da comida já pronta, tanto no preparo quanto naquele que a gente chama o sal de adição, que é o saleiro que fica à mesa, né? Que é hábito aí do brasileiro. O brasileiro consome o dobro do que deveria consumir de sal por dia. Quanto é esse valor? Então, na verdade, por volta de 5 gramas de sal, o brasileiro consome por volta de 10 gramas de sal. Então, é o dobro do preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tá? Em relação ao colesterol, o colesterol é um tipo de gordura naturalmente presente nos alimentos de origem animal, tá? E ele, quando consumido acima do ideal por dia, que seriam 200 miligramas por dia, ele pode aumentar, óbvio, com alguns outros fatores envolvidos, como o aumento também da nossa ingestão de gordura trans, que é a gordura principalmente presente nos alimentos industrializados também, e a gordura de origem animal, gordura saturada,
porque ela está presente nas carnes em geral, nos embutidos, linguiça, mortadela, no bacon, na gema de ovo, nos leites e derivados integrais também, que não são, né, na sua forma desnatadas e light. E, de uma maneira geral, esse consumo exacerbado de gordura, ele acaba aumentando o colesterol, influenciando aí nos níveis de colesterol, tanto diminuindo o HDL, que é o bom colesterol, quanto aumentando o LDL, que é o colesterol ruim, que a gente chama. Isso que eu ia perguntar. Esse bom colesterol, né? Quando a gente faz o hemograma, fala, o seu colesterol bom tá ótimo, o seu colesterol ruim. O que é esse bom colesterol, Adriana? Explica um pouquinho para quem não está familiarizado aí com essas questões. Claro. Bom, quando a gente vai fazer o exame de sangue e dosar o colesterol e triglicerídeo, o perfil lipídico, né, nós vemos a informação do valor total do colesterol, né, que diga-se de passagem, o ideal que esteja abaixo de 200 miligramas por decilitro, e as frações do colesterol, chamada LDL e HDL. O LDL é o chamado colesterol ruim, como a Fernanda colocou, né? É o colesterol que, na verdade, ele é carreado para dentro dos vasos sanguíneos, das artérias, e vai sendo depositado, quando ele está em níveis elevados, ele fica depositado na parede ali do vaso, né, da artéria, da veia, e produzindo a doença que a gente chama aterosclerose, que é o enrijecimento da parede do vaso, a formação das placas que entopem os vasos e que produzem os efeitos danosos, né? O infarto, o derrame cerebral, tudo isso. O colesterol bom, que é o que a gente gosta, que esteja elevado, por incrível que pareça, porque, como a Fernanda bem colocou, o colesterol é fundamental, não é que a gente quer acabar com o nível de colesterol das pessoas. A gente precisa de ter colesterol para produzir hormônio e para estabilizar as células do organismo, para tudo isso. Mas o que é legal é que o colesterol bom que esteja com nível elevado, que é o HDL. Então, os níveis de HDL ideal que estejam de preferência acima de 50 ou até, se possível, acima de 60 e que conferem proteção. Já o LDL é o colesterol ruim, esse sim tem que estar abaixo de 130, que é o desejável, e quando se tem outros fatores de risco ou se a pessoa já teve alguma doença cardíaca, as metas são ainda mais rígidas, a gente quer que esse LDL, que é o colesterol ruim, esteja abaixo de 100 e mais recentemente até abaixo de 70, se for possível, né? Então, essa é a diferença, tem colesterol bom e tem o colesterol ruim. E esse colesterol bom, Fernanda, o HDL, em que alimentos a gente pode encontrar? Na verdade, assim, são frações do colesterol total. A gente não tem exclusivamente o HDL num alimento ou em outro, tá? Principalmente, ele é influenciado pela essa distribuição de gorduras na dieta, dando preferência sempre a gorduras poliinsaturadas, tá? Que são principalmente o ômega 3, tá? Que está presente em salmão, sardinha, atum. A sociedade também determina que a gente consuma esses alimentos de preferência 2 vezes por semana, pelo menos, e nos alimentos de origem vegetal, principalmente na linhaça e na semente de chia, também que estão presentes, então que a gente inclua pelo menos 2 colheres de sopa na nossa dieta, aí que vai fazer com que aumente ainda mais o nosso HDL associado à atividade física. Também os estudos já demonstram que a atividade física, ela aumenta os níveis de HDL. Que sugestão você dá, então, para o consumo da chia e da linhaça? Então, são essas 2 colheres de sopa diárias, que consuma em frutas, em iogurtes, pode consumir em sucos, vitaminas, enfim, o que até no salgado, na verdade, ele pode, não confere, tem gente que coloca, hoje em dia tem a moda da tapioca, coloca na massa da tapioca, as sementes, e aí dá para inserir um monte de coisa aí, um monte de preparações. Legal. Adriana, agora tem pessoas magras que estão dentro do seu peso ideal e quando vão fazer o hemograma tem taxas de colesterol bastante elevadas e pessoas que estão acima do peso que muitas vezes estão com colesterol controlado. Por que existe isso, né? Essa questão pode ser hereditária também? Com certeza. O colesterol elevado, ele vem também da dieta inadequada, principalmente, a maioria, diga-se de passagem, mas existe um percentual de pessoas que são pessoas saudáveis e que têm dislipidemia, que é o distúrbio do colesterol e do triglicerídeo, de forma familiar, genética, né? Isso é muito ligado com a hereditariedade. Pessoas que têm na família já mãe, pai, parentes de primeiro grau com
com distúrbios do colesterol e que podem seguir a risca, praticar atividade física, estar dentro do peso, não estar obeso, se alimentar de forma correta e ainda assim ter níveis elevados de colesterol e ou triglicerídeos. E aí, para essas pessoas, a gente muitas vezes tem que iniciar tratamento com remédio farmacológico, porque ela já segue todas as mudanças de hábito, atividade física, dieta, e a despeito disso ainda mantém os níveis inadequados. Mas isso é uma forma hereditária e precisa ser tratada, porque traz muito risco também para a pessoa. Tem uns mitos, né, Fernanda, em relação à alimentação, por exemplo. Gostaria de saber, né, se na verdade são mitos ou verdade, porque a gente acaba, às vezes, lê ou uma amiga usou e aí você usa também, por exemplo, tomar limão de manhã ou água com limão. Isso pode ajudar a controlar a nossa ingestão de gordura, de colesterol? Isso não. Na verdade, não, né? A nutrição é uma ciência que é baseada mesmo em evidências, em estudos, e realmente essa moda, né, de tomar limão com água quente em jejum, isso não faz efeito realmente nos níveis de colesterol, nem nos níveis de pressão arterial, tá? Não faz. É um mito. É um mito. E às vezes pode até trazer prejuízo, agregar alguma outra patologia, alguma doença, né? Sim, que geralmente pede-se para tomar isso em jejum. Nossa. E aí o limão, aumenta né, a ácido acidez, em jejum. Tem que tomar cuidado. Então tem que ter sempre orientação, né? Com certeza. Outra coisa que está muito na moda agora é o óleo de coco. Na verdade, o óleo de coco é uma gordura saturada. Né? Então, a gente tem que prestar atenção. Se a gente já Muita tem... gente substituindo o óleo de coco para cozinhar normalmente. Exatamente. E aí não é indicado nesses casos de pacientes que já tem algum fator de risco para doença cardiovascular, o óleo de coco não é indicado. O ideal é que use mesmo óleo de soja, um óleo de milho, azeite, óleo de canola, enfim, outros tipos de óleo que são gorduras insaturadas, ao invés de usar o óleo de coco, que é uma gordura saturada e que está na moda, né? Estamos desfazendo vários mitos do Dr. Google, das redes sociais, porque que a gente encontra, né? Porque tem essa questão também, né, Adriana? Tem. A gente sabe que tem muitos perfis, né, nas redes sociais, o próprio Instagram acabou se tornando uma rede social fitness, né? A gente encontra muitas pessoas que malham, né? E até mesmo alguns profissionais que acabam dando dicas ali. Esse é um cuidado que as pessoas têm que tomar também, né? Não seguir essas orientações sem ter um acompanhamento médico. Com certeza. Acompanhamento médico, acompanhamento às vezes nutricional, com uma nutricionista, endocrinologista, se for o caso, principalmente pacientes que têm outras doenças associadas, como diabetes. A gente está falando, claro, muito focando no colesterol alto, na hipertensão, mas muitas vezes tem problemas no açúcar relacionado também, a chamada síndrome metabólica, que a gente vê a associação de vários fatores de risco, hipertensão, açúcar alto, dislipidemia, que é o colesterol alto. Então, o interessante, estava conversando até com a Fernanda, dessa interação multidisciplinar. Deve-se procurar um médico, um cardiologista, um clínico, e se a pessoa está com uma dieta inadequada, ter uma orientação nutricional com o nutricionista, eventualmente com outros problemas também procurar um endocrinologista, deve-se seguir a risca de forma embasada e não mito com rede social e dicas que muitas vezes não conferem, né? Não são reais, né? São até às vezes perigosas. A suplementação alimentar também pode ajudar, Fernanda, em casos como esse? Pessoas que muitas vezes alegam, não tenho tempo de fazer atividade física, ou não tenho como ir constantemente ao supermercado para comprar alimentos que eu encontre, né? Tanto peixe, como você citou, ou essas sementes. A suplementação alimentar também pode contribuir para a gente controlar o índice de colesterol? Então, na verdade, mais uma vez falando em estudos, né, em ciência, em comprovação mesmo, a gente não tem nenhuma comprovação que suplementação, tá, ela seja indicada nesse momento. A indicação mesmo é através do próprio alimento. Então, como eu falei, ômega 3, ele principalmente, a gente não falou aqui hoje do triglicerídeo, mas o triglicerídeo que também é um que a gente encontra através da gente mede através do nível no sangue, através de um exame de sangue simples, que também é um fator de risco para a doença cardiovascular, mas a gente também acaba que ouve-se falar de 2 a 4 gramas ingestão de ômega 3 em forma de comprimido, de suplementação. Mas para o colesterol e para a hipertensão não é indicado nenhum tipo de suplemento, seja de vitamínico, seja do ômega 3, como a gente ouve falar. O triglicerídeo, por favor, me corrijam se eu estiver errada, são ingestão alta de carboidratos,
ou outros alimentos também? Ou só no carboidrato que a gente encontra? Calórico, né? De uma maneira geral, Sim, excesso de caloria. Com ingestão de carne com gordura também pode se transformar em triglicerídeo. Claro que o carboidrato é uma fonte maior de triglicerídeo, mas ele também provém de alimentação gordurosa de uma forma geral, porque muitas vezes está tudo misturado. Por exemplo, às vezes alimentos como pizzas com queijos amarelos e carnes embutidas, como a Fernanda colocou, ali você tem uma mistura do carboidrato na massa, mais a gordura que está presente e aquelas massas folhadas. Massas também, folhadas, né? pães muito gordurosos, né? A gente tem que ficar atento, biscoitos, salgadinhos, né? E a gente vê isso, inclusive, infelizmente, até em crianças, né? A alimentação das crianças inadequada, a gente está vendo que o colesterol, o triglicerídeo elevado está vindo desde a infância, e isso é um perigo. Hoje em dia, já existem trabalhos mostrando a Sociedade Brasileira de Cardiologia já demonstrou que 20% das nossas crianças, das crianças brasileiras, estão com colesterol e triglicerídeo aumentados. Tem que controlar bem desde pequeno. A obesidade infantil é um dos maiores do mundo, né? Fernanda, farinhas integrais, alimentos finos, esses alimentos também são melhor para o consumo, para o controle dessas taxas? Sim, as fibras elas são importantíssimas nesse controle da pressão arterial e do colesterol, e principalmente a gente indica a fibra solúvel, que é uma fibra que está presente principalmente na aveia. Então, o que é interessante também, ao invés de usar a aveia inteira, usar farinha de aveia, o farelo de aveia, que ela está mais disponível, porque ela acaba que a nível intestinal, ela atrapalha a absorção do colesterol, então reduz essa absorção para a corrente sanguínea do colesterol. Então, uma dica interessante, as fibras solúveis. A gente recebeu uma pergunta pelo Facebook, a gente fez uma chamadinha pedindo dúvidas, né, de quem nos segue, então, na rede social, e o Osvaldo Napolitano pergunta o seguinte: além da alimentação saudável e da prática de exercícios, existe outra maneira de evitar taxas elevadas de colesterol e a pressão alta? Existe. Bom, se você já faz uma alimentação balanceada, correta, né, e já pratica exercício físico de forma correta também, porque a atividade física tem que ser constante e regular, fazendo pelo menos 150 minutos de atividade física ao longo da semana, que pode ser dividido em vários dias ou diariamente, enfim. E mesmo assim, o colesterol ainda estiver acima dos níveis ideais, aí a gente pode lançar mão de medicamentos, né, para cuidar, procurar o médico para que tenha orientação em relação a isso. Mas a gente frisa muito que inicialmente deve-se mudar os hábitos de vida, porque não só para reduzir colesterol e pressão arterial, como para reduzir outros tipos de doença, né? Então, principalmente focar na dieta balanceada, na atividade física e redução do peso. A gente ainda não comentou sobre obesidade, mas a obesidade as taxas de sobrepeso no Brasil também estão muito altas, a gente já chega a 50% da população brasileira está acima do peso, e isso aumenta a pressão, é um fator de risco muito grande para hipertensão arterial e também para distúrbios do colesterol. Então, tem que praticar atividade física, se alimentar de forma adequada, está dentro do peso. Fez isso tudo regularmente, mesmo assim o colesterol está alto ou a pressão também acima do normal, aí tem que tratar de forma farmacológica, com remédios, procurar o médico e ter orientação adequada. Agora não adianta só se medicar e comer mal, né? Também não. Também não. Por isso, o foco inicial, mudança de hábito de vida. A gente só pensa na medicação quando fez tudo aquilo e falhou, né? Ainda permanece alterado, aí vamos para o medicamento. Mas primeiro, agora a gente já falou do colesterol hereditário, tem a hipertensão hereditária também? Sim, é a principal causa de hipertensão, né? A hipertensão é uma doença hereditária, genética, e principalmente quando a gente tem familiares de primeiro grau que são hipertensos, a gente deve verificar mais assiduamente a pressão, porque a chance de desenvolvimento é maior, né? Mais de 90% das causas de hipertensão é a hereditariedade. Claro, associado com outros fatores de risco, né? Obesidade, tabagismo e por aí vai. Fernanda, você já citou que o alto consumo do sal por nós brasileiros. Então, eu queria que você desse rapidamente, já que a gente está caminhando aí para o fim do programa, que dicas, então, para a gente não consumir tanto sal? Como é que a gente pode, então, temperar a comida, né? Para ela não ficar, como a gente diz, sem gosto, sem graça. Que dicas você pode dar, então? Então, o brasileiro, ele acaba consumindo muito sódio, muito sal, né?
por conta da alta ingestão de alimentos industrializados que a gente também percebe, até por conta da nossa vida mais agitada. Então, a gente acaba consumindo alimentos de fácil acesso, que não tenha que preparar, perder muito tempo para preparar. Mas o ideal mesmo é que a gente acabe temperando esses alimentos com ervas, né? A gente hoje em dia tem diversas ervas que a gente acha de fácil acesso para a gente comprar e que a gente tempere, mesmo use o tempero natural, né? Os temperos industrializados têm altas taxas de sal, né? Molhos prontos também, molhos de salada pronto. Então, que a gente tire isso da nossa alimentação e inclua mais ervas naturais, temperos feitos em casa. A gente pode misturar vários temperos e já deixar prontinho e acabar utilizando isso ao invés de a gente usar aqueles caldos prontos, que são uma bomba, né? Um veneno para a nossa pressão arterial. Agora, tem também aquela questão, né? Fazer dieta é caro, né? Ou comer bem e de forma saudável é caro. Isso também é um mito, né? A gente consegue encontrar alimentos, né? Por exemplo, peixe, você falou do salmão, mas quem não pode comprar o salmão pode substituir por o quê, por exemplo? Pela sardinha, que é fácil acesso também, um custo bem mais baixo e a gente tem o mesmo efeito aí da sardinha trocando pelo salmão. Frutas também, né? Com certeza, com certeza. As frutas também que a gente tem fácil acesso em feiras de rua, a gente consegue achar com preço acessível. Então, uma alimentação rica em frutas e hortaliças também faz parte fundamental da orientação para redução tanto da pressão arterial quanto do colesterol. Legal, Fernanda. Adriana, para a gente encerrar, o dia 8 de agosto marcou o Dia Nacional do Controle do Colesterol. Então, eu queria saber qual foi o mote desse ano da campanha, né? E como vocês na sociedade vêm trabalhando. Bom, o mote foi justamente focando nas medidas de saúde, né? Que a gente comentou aqui o tempo inteiro. Redução do peso, alimentação adequada, né? Com tudo isso que a Fernanda já frisou. E aproveitando as Olimpíadas, o mote foi muito na prática de atividade física, porque o brasileiro está muito sedentário, acima do peso, se alimentando mal. E a prática de atividade física é excelente para o controle do colesterol, ajuda em muito só nisso, ajuda na perda de peso e também no controle da pressão arterial. Então, estamos focando muito em divulgar preventivamente, com saúde e mudança do estilo de vida para que a gente tenha futuro aí mais saudável. Bacana, gente. Olha, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, essas dicas maravilhosas. Espero que a gente tenha conseguido colocar um pouco essa questão para quem nos assiste, né? Que se preocupe aí com seus hábitos alimentares. Sim. E que se você não vai ao médico, como a gente colocou no início do programa, é bom pelo menos uma vez por ano fazer esses exames, né? Com certeza. Obrigada, Adriana. Obrigada, Fernanda. Uma boa tarde para vocês. Obrigada, uma boa tarde. Bom, a você de casa, como sempre, obrigada pela sua companhia. O Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura. Os horários estão aí na sua tela e a gente está sempre no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Um abraço e até a próxima.